Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal do YouTube e você nunca perde por assistir os nossos vídeos, mas hoje tá ainda mais especial porque fica aí que hoje o papo diretoria é polêmico. É isso aí. Hoje a nossa conversa é sobre preço. Eu sou a Bruna, eu tenho 30 anos de Kia e esse é o papo de diretoria. Bom, pra gente trabalhar com carro é bastante comum, e não só nós, né, para todo mundo que gosta de carro, né, acompanha vídeo especializado, né, canais do YouTube, os portais, enfim, tá sempre por dentro das novidades, das montadoras, o que trouxe, enfim, né, e a gente tá cada vez com o mercado mais completo, né, a gente tem cada vez mais modelos, a gente tem cada vez mais marcas, e a gente costuma acompanhar toda essa mídia também, porque é interessante a gente seguir na parte de comentários, etc., que a gente acaba ficando um pouco mais próximo do público. Por quê? Porque a gente vê o que o pessoal está pensando, né? A gente vê o que o nosso público está pensando, ou que o público geral às vezes não teve um Kia, não tem essa experiência ainda, mas ele chegou a conhecer o nosso carro, ele sabe da nossa marca, e ele deixa as informações, o que ele pensa, né, nos comentários, e assim a gente acaba tendo um relacionamento mais próximo. E vendo esses dias um comentário de um vídeo sobre a Sportage, inclusive que foi filmado na nossa loja lá de Foz do Iguaçu, eu consegui perceber algumas coisas, né, eu estava mexendo na parte de comentários e eu achei algumas coisas muito interessantes. A grande parte dos comentários falavam sobre 3 tópicos mais importantes, assim, de maneira geral, né? E quais eram eles, né? O primeiro tópico era qualidade, né? A grande maioria deles falava ou sobre qualidade, ou falava sobre algum modelo. Eu tive um Cerato, eu tive um Soul, eu tive uma Sorento, né? Ou um modelo assim que deixou saudade, né? O Cadenza e tantos outros aí. E o preço do veículo novo, né? Então é por isso que a gente tá aqui, porque eu acho que é importante a gente esclarecer algumas coisas, né? E para esclarecer, a gente precisa contextualizar, né? Para nós, da Kia Carelli especificamente, a gente entende tudo isso, a gente entende esses 3 tópicos, o porquê desses tópicos estarem sempre andando junto aí com os carros da Kia, principalmente da qualidade. Faz 30 anos que a gente trabalha com isso, né? Então a gente pegou todas as etapas e a gente entende o contexto, é isso que a gente vai passar isso para vocês hoje. Não tem uma regra, né, que não tenha a sua exceção, mas de maneira geral a gente pode dizer que que os Kias não quebram. Isso não são nem palavras minhas, né? Essa palavra inclusive dos nossos comentários. Não é que o carro não quebra, né, gente? Mas é uma qualidade diferente, né? A gente está falando de um carro com uma qualidade superior, né? A gente foi a primeira montadora que trouxe aqui para o Brasil os 5 anos de garantia. Não se falava sobre isso, sobre os carros nacionais, não se fala sobre isso, inclusive até hoje, sobre carros, várias marcas de luxo, de importados de luxo, que não oferecem essa garantia, e a Kia não está oferecendo essa garantia hoje, né? A Kia oferece essa garantia já há muitos anos, desde que ela começou a trabalhar de maneira mais efetiva com as marcas, com os modelos de passeio, né? Então, isso é bem importante. Mas mais do que a garantia, o carro dificilmente tinha problema, né? A gente vê hoje carros que são da frota aí de 2010, 2009, 2008, que vêm atrás de peças, enfim, mas são carros que não estragaram, que não quebraram. A gente vê o carro trocando o comentário falando de um cliente que comprou agora um carro Kia, que está super feliz, que comprou um Kia 2010 e o carro está perfeito, o carro funciona, o carro não dá dor de cabeça, enfim. Então, essa frota ela tem uma característica, né? E isso não mudou em 30 anos de Kia. E ela pegou então essa fama, né? Ela pegou essa fama de carro bom, né? E por isso que os usados ainda são tão valorizados pelo mercado até hoje. Então a gente sabe que existe muito carro que ficou estigmatizado, né? Nós sabemos que os carros têm alguns problemas crônicos, enfim, e eles acabam
todo mundo, quando vai conversar, quem se envolve um pouco mais sobre carro, acaba sabendo de alguns defeitos ou outros que são característicos de um modelo ou de outro. Eu posso dizer sim que já aconteceu algumas situações com alguns carros nossos, mas de maneira geral não é isso que acontece com o carro Kia, né? E aí tem um ponto bastante interessante, porque lá em 2012, mais ou menos, um pouco antes de 2012, nós tínhamos um mix bem grande de veículos, né? A gente tinha um mix grande de veículos rodando, então tinha Sorento, tinha Soul, tinha Sportage, tinha Cerato, tinha Picanto, né? Então eram vários modelos e tamanhos de carro que atendiam a maior parte das pessoas, né? As necessidades da grande maioria das pessoas, né? E esse mix vendeu muito, né? Esse mix vendeu muito e fez esse nome, né? Das pessoas conhecerem. Porque daí, se você não tinha, você conhecia alguém que tinha. E por causa disso, o carro leva essa fama, e assim foi que o Brasil acabou conhecendo a Kia. E foi assim que o Brasil conheceu e está reconhecendo até hoje a marca, né? Mas lá por volta, então, de 2012, a gente, numa tentativa de proteger as montadoras nacionais, aumentou-se a carga, porque várias montadoras chinesas, não sei se vocês vão lembrar, várias montadoras chinesas começaram a querer se estabelecer no Brasil nessa época, né? Como carros importados. Então, para proteger esse mercado nacional, o governo aumentou um imposto que é, sim, comum a outros veículos, mas para os importados ele aumentou em 30% a alíquota, né? Então, o imposto, no caso, era o IPI, então a gente saiu de um carro que tinha um preço extremamente competitivo, né? Por isso que o mix era tão grande, porque ele estava com um preço extremamente competitivo, entregando muito mais do que o mercado conhecia, né? E daí, com esse aumento da alíquota de IPI, a gente começou a ter alguns problemas com o mix. Por quê? Porque daí, para começar a trazer veículo, para continuar trazendo aquela quantidade de veículos, a gente já conversou sobre isso, sobre o custo para importação, o câmbio, né, a homologação do veículo aqui no mercado brasileiro, isso tudo tem custo, então ele precisa ser avaliado, né? E toda vez que o veículo sofre um facelift ou muda alguma coisa no veículo, ele tem que passar por esse processo de novo. Então, nesse sentido, quando a gente colocava na ponta do lápis o preço que iria custar para trazer esse veículo no Brasil, ele ficava fora do mercado para aquele segmento. Então, foi aí que vários modelos foram descontinuados da importação, né? Não significa que eles foram parados de produzir. O mix continua o mesmo, inclusive ele está muito maior. Para vários veículos que rodam em países vizinhos daqui do Brasil, que rodam nos Estados Unidos e na Europa, né? Mas o mix continua, os carros continuam fazendo sucesso no mundo inteiro, né? Então, mas a gente, por causa dessa situação, acabamos diminuindo o mix, né? E, além disso, nós temos o câmbio, né? Que desde então só sobe, né? E aumenta diretamente no carro importado. Bom, tudo isso eu tive que falar, tive que explicar por quê? Porque sem essa contextualização não dá para entender a Kia, né? Sem essa contextualização a gente não tem como conversar, né? Para nós é natural porque a gente vive isso, né? Mas para quem está escolhendo um carro, né? Às vezes não entende ou tem uma visão equivocada ou imagina que isso seja ganância, enfim, né? Então é por isso que a gente tá... E também porque a gente tá explicando por que tantos carros aí que o povo ainda pede, o povo ainda chama, por favor, não vai voltar, nós queremos e tal, não estão nesse momento, pelo menos, sendo comercializados no zero. Muito bem. E a gente tem mais um fator muito importante que precisa ser colocado aí nessa sopa, né? Nesses montes de informações que a gente está tendo, que é a marca mudou. Então,
desde que ela mudou. Quando uma marca faz, a gente conversou sobre isso nos podcasts anteriores, essa mudança de marca, essa mudança de identidade visual, né, que ela mudou até a logo, isso é para explicar que ela tá com uma visão diferente nesse momento. Então, nesse momento, ela quer seguir um determinado caminho. E esse caminho agora, essa visão dessa inspiração de movimento, né? Então, para eles hoje o importante é o movimento, é a experiência de dirigir, né? E isso nos mínimos detalhes, né? Do contato, por todos os teus 5 sentidos, né? Que seja uma experiência agradável para todos eles, né? Para os seus ouvidos, para o seu tato, para o seu olfato, para a sua visão. Então, tudo tem que te trazer uma experiência gostosa enquanto você está no carro, porque a gente passa muito tempo, né? A gente passa muito tempo dentro do carro. E, consequentemente, a categoria do carro evoluiu junto com isso, né? Hoje a gente está falando de Kia, a nível global, por exemplo, né? Parece que não importa, né, o mundo e o Brasil, o mercado brasileiro e o mercado mundial, não importa, importa muito, né? Porque o carro que é vendido aqui é o que é vendido nos Estados Unidos, né? O carro que é vendido aqui é vendido na Europa. Então, muda muito. É esse mercado que dita a Kia, né? E nós temos que nos Estados Unidos, praticamente todos os anos, numa pesquisa independente, né, a Kia é sempre uma das marcas mais confiáveis, né, tá sempre no top 3, top 4, né, se não tá com a Kia, tá com a Genesis, que é uma marca, ainda o patamar de luxo da Kia, né, mais uma marca Kia, né, mais uma marca Hyundai, e eles, a quantidade de veículos produzidos também, né, é uma das montadoras, o grupo Hyundai Kia é uma das maiores montadoras do mundo, né, tá sempre no top 5 de maiores vendas mundiais, então isso é importante. Tudo isso eu tô falando, e agora a gente vai trazer também um pouco para a situação brasileira. Então a gente importa, né, o Brasil, nós trabalhamos com a distribuidora no Brasil, a nossa parceira há 30 anos, foi quem trouxe, trabalha com a Kia durante todo esse período. E eles têm hoje o maior estoque de peças para, por exemplo, veículos importados, né? Então, aqui na nossa região de Cascavel e Foz do Iguaçu, em 7 dias uma peça pedida está aqui, né? Então, como a gente tem um mix muito grande, se não tem estoque, é pedido e em uma semana as peças já estão aqui, né? E isso é muito importante para quem precisa do carro, né? Para quem usa o carro. Então, isso é um fator bastante importante. Bom, agora a gente chega no ponto, na ferida, né? E o preço? Bom, o preço, ele vai ser regulado pelo mercado, né? E também vai ser regulado, vai ter também a questão cliente na hora de preço. Bom, o mercado por si regula, né? Então, quando você compara veículos de categorias semelhantes, lembrando que as categorias precisam ser sempre semelhantes, né? Ele tem o valor que é aquele valor de categoria, né? Comparando sempre aqueles veículos semelhantes. E aí entra também o fator cliente. Por que eu digo fator cliente? Porque para cada cliente, alguma coisa vai sempre ser mais importante. Então, nós temos hoje um cliente que, como é um perfil do nosso cliente, né? É um perfil de um cliente que se importa com 30 anos, né? É um cliente que sabe que o carro, ele não só aqui no Brasil, tá? Há 30 anos, né? Mas como tá no mundo há tantos anos assim, tem esse reconhecimento mundial, isso lhe traz segurança, então é um cliente um pouco mais conforme, ele gosta dessa segurança, então ele tem a segurança na marca, né? Tem segurança na marca, tem segurança na concessionária, né? Por quê? Porque o valor investido é grande, né? Então é um carro que entrega tecnologia, é um carro que entrega desempenho e é um carro que entrega segurança, né? Segurança em todos os aspectos, na direção e no veículo em si, né? No mercado
do veículo. E não é de se estranhar, então, que os carros, o Stonic e a Sportage são dos veículos que têm menos perda de valor do veículo seminovo, né? Então é um investimento que perde pouco valor. Por quê? Porque a revenda é alta. Veja, por que a revenda é alta? Porque o mercado quer o veículo, né? Então é mais uma segurança para o cliente da Kia. Isso eu acho que é importante porque a gente esclarece, a gente consegue entender um pouco mais. Na hora de decidir, você se entende o que é importante para você, né? Aqui eu não estou fazendo juízo de valor, tá? Não estou dizendo se isso é o correto, se isso não é. Estou falando que isso é a característica. Tanto que nós vemos que muitos dos nossos clientes já estão partindo para o seu segundo Kia, para o seu terceiro Kia, para o seu quarto Kia, né? Então é um cliente que experimentou algo diferente no mercado, né? Que não sabia que podia receber isso num veículo, né? Que um veículo poderia entregar isso, hoje tem e não abre mão disso, né? E não abre mão disso. Então, tudo é bacana a gente conversar porque a gente precisa esclarecer algumas coisas e a gente está tendo aqui a oportunidade, a gente está tendo uma oportunidade muito gostosa de trocar essa ideia, de explicar. Tomara que aqueles que fizeram esses comentários entendam um pouco mais, talvez mudem de opinião, talvez não mudem. Nossa intenção é só esclarecer. E era isso por hoje, agora eu fico por aqui e a gente se encontra numa próxima. Até mais!